Muito bem, estamos começando o nosso programa Gestão aqui na TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, canal 15 da Braseja, Arroio do Meio e também nas nossas redes sociais. Você é sempre muito bem-vindo, muito importante a sua companhia aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, vamos conversar com a Andrea Feine, da empresa Andrea Feine, né? Ela já me fez essa observação de que o indicativo agora é buscar esse posicionamento de uma certa fonética mais fechada, mais comum, não obrigatoriamente para quem tenha a origem alemã. Então, Andrea Feine, né? Andrea, muito obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vinda. Vamos conhecer um pouquinho dessa tua organização, dessa tua empresa, que é já muito bem consolidada, estruturada, já tem todo um conceito no mercado, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, não só produto, mas conceito. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Vamos lá. A gente sempre começa o nosso primeiro bloco um pouquinho olhando para trás. Quem é a Andrea? Como é que é a tua inserção nesse segmento, nesse mercado, tua formação, tuas experiências e de onde surge a proposta da empresa Andrea Feine? Certo. Sandro, então eu comecei bastante jovem. Na verdade, eu sou do interior de Estrela, pasmem, e ainda a Estrela já é interior, interior, Arroio do Ouro, precisamente. Sim. E era uma época bastante difícil para nós naquele período. Nossa, eu sou de 71, hoje eu tenho 48 anos. Tudo, não existia internet, enfim, tudo era mais complicado. Sim. E então eu sempre conto uma história que parece um pouquinho triste, mas não é. Agora mais, né? Não quero que vocês que estão me ouvindo fiquem tristes com isso, mas só para mostrar como a gente pode se superar. Quando a minha mãe foi me ter no hospital, o médico comentou com ela que ela estava com câncer, né? Então foi uma surpresa desagradável na hora, nossa. Sim. Ela teve que ficar 6 anos no hospital e eu fui criada pelas minhas irmãs. E ela ficou 6 anos lutando, então, muito bravamente com a morte, né? E a Denise Cirne, que nos acompanha na empresa há anos, ela é formada em Psicologia e Administração. Sim. Ela sempre olha para mim e diz, olha que eu sei de onde veio essa resiliência toda, né? Sim. Por um bom exemplo de uma mulher que lutou para ficar com seus filhos. E após isso, então, veio uma dor também grande da perda dela, junto com toda uma estrutura, né? Porque se perdeu não se teve mais condições financeiras, meu pai, em função de 6 anos ter toda uma estrutura hospitalar, uma dedicação, né? A isso, né? Exato. Também perdi todos os meus amigos naquele ano, porque eu rodei, né? A professora na primeira série, com meus 6 anos, disse, olha, tu não pode passar de ano, porque faltava muito para ficar no hospital com a minha mãe. E aí, enfim, a perda da mãe, no mesmo momento, perda de todos os amigos no colégio e o meu pai falando, olha, nós temos que todo mundo trabalhar em fábrica de calçados para os meus outros irmãos, porque nós não tínhamos mais condições. Então, isso foi bastante pesado naquela época. E aí a gente tem que fazer escolhas, né, Sandro? Ou luto, faço da minha vida uma vida boa e tenho uma família que eu consigo cuidar, né? Ou a gente parte para outro caminho. E eu escolhi ser feliz, Sandro, trabalhar muito e eu quero contar como constituir minha empresa, que é uma história muito bacana. Eu acho que essa é a Andrea, assim, de antigamente. Ótimo. Então vamos entender um pouquinho. Como é que se dá a construção da tua empresa? Então, quando eu tinha 20 anos, eu conheci, um pouquinho antes disso, conheci uma pessoa maravilhosa que é meu marido. E aí eu trabalhava então no departamento pessoal da Incomex, quem lembra da fábrica de calçados ainda, né? Minhas irmãs foram para a produção e eu consegui um lugar melhor, né? Quando eu era mais jovem, trabalhava no departamento pessoal. E aí o Gilberto disse, nossa, minha mãe tem uma loja de tecidos na cidade de Estrela, no centro, né? A loja Celi, talvez alguém conheça. Sim, tinha aqui em Lajeado também. Isso, exato, Sandro. E aí fui trabalhar com eles e me apaixonei por tecidos. Na verdade, eles tinham tecido mais para confecção. E olha só, Sandro, agora vai uma dica para empreendedor, porque eu gosto de falar muito com empreendedores, jovens empreendedores. Naquele momento, eu já tinha uma técnica que hoje eu acho que ela deve ser usada. Nunca tentar achar um produto para botar no mercado. Sempre olhar o mercado, olhar conforme ele se comporta para achar o produto. Certo. Às vezes eu vejo muito empreendedor assim, querendo, eu vou dormir essa noite pensando num produto, vou trabalhar num produto, Isso não existe, na minha opinião, assim, é muito difícil isso acontecer. Olhe comportamento e entenda a necessidade para criar o produto. Eu acho que essa é uma baita de uma jogada. E aí,
entrou uma senhora, Sandro, bem típica assim do interior, mais robusta, falando bastante com dificuldade o português, né? E eu sou muito apaixonada por pessoas, pelas histórias das pessoas. E eu, com 21 anos, eu olhei aquela senhora e pensei, nossa, quero conhecer um pouco mais essa senhora. Fui lá, conversei com ela, apesar da dificuldade dela falar em português, ela comentou que viria comprar um rolo de tecido, de renda, e que ela levaria para casa de ônibus. Pensa, ônibus, olha o esforço de ter alguma coisa no interior. E aí ela costuraria no final de semana e aí pediria para um cunhado instalar todas as cortinas que ela ia fazer com aquele rolo de renda. Eu fiquei tão apaixonada pela história e por aquela mulher. Eu pensei, nossa, que mulher lutadora, né? Percebia nas mãos, né, de trabalhar a semana inteira na roça e ainda final de semana assim, buscando querer uma enfeitar. questão estética, Exato, olha que rico, uma delicadeza, né? Que rico, né? E aí eu olhei para aquela pessoa e eu pensei, nossa, que vontade de te ajudar. E aí fui para casa com aquele sentimento de querer facilitar a vida dela naquele momento. Aí eu pensei, nossa, se eu criasse uma empresa que organizasse o tecido, medisse a casa das pessoas, costurasse para as pessoas e instalasse, olha a facilidade que eu ia gerar para ela e para algumas pessoas. Então iniciou assim, Sandro, querendo facilitar a vida de alguém. Tu tivesse um ícone que simbolizou a ideia do teu empreendimento. E naquele momento deu um insight. E aí já parti para montar a empresa. Saí então da empresa do meu sogro e da minha sogra e montei a primeira loja de cortinas com essa facilidade de tipo um combo, né? Compra tudo, recebe tudo prontinho, numa boa. Quer dizer, a tua ideia já veio nesse sentido não só de ter uma das partes, mas todo o processo de entregar o produto feito, quer dizer, a confecção, o estilo, produzir, instalar, quer dizer, a tua ideia era todo o processo. Exato. E aí, sem formação na época ainda, né, porque eu ainda estava estudando, na época se falava segundo grau, enfim, eu já tinha uma coisa muito boa, assim, de entender processos, né? Eu já imaginava já a cortina chegando com um cheirinho bom nela, o cara já instalando já todo uniformizado, então eu já tinha essa questão bacana de entender como seria o profissional. E uma coisa que eu acho que é legal, assim, uma característica que eu já também tinha é a questão da inovação. Eu lembro que eu escutava, porque não tinha internet, que tinham lançado uma câmera digital nos Estados Unidos. Eu pensava, nossa, o que é isso? Pesquisava, porque era muito difícil de pesquisar. Aí cheguei em fotógrafos em Lajeado, falava sobre a tal da câmera digital, ninguém conhecia. Eu pensei, nossa, onde eu vou comprar isso? Aí alguém disse, vai lá numa loja que se chama Olicenter, que eles têm computadores, talvez eles saibam do que tu está falando. Sandro, olha o que eu estou te contando. Sim. Fui lá no Olicenter. Hoje em dia seria uma coisa... Nossa, gente, estou falando de 20 anos atrás. Cheguei lá no Olicenter e disse, olha, vocês já ouviram falar numa câmera digital? Sim, mas não tem no Brasil ainda. A gente pode importar, mas vem de navio, vai levar uns 40 dias para chegar. E era uma fortuna, Sandra, era uma fortuna. Gente, ela tinha 1.3 megapixels. Sim. E algumas no início ainda funcionavam com disquete interno, uma loucura. As primeiras não tinha câmera, era um disquete. Era um disquete. E era um negócio enorme, assim, enfim. E aí, mandei vir. Então, naquela época eu já percebo, hoje olhando para trás, como eu tinha essa questão da busca da inovação, assim, a gente deixava de fazer coisas que talvez fossem importantes a um olho normal de um gestor para buscar investir na tecnologia, porque o recurso era pouco, né? Claro. Sandro, a gente começou é interessante isso porque é uma área onde tu tens todo um processo que normalmente se apega mais pela questão estética, pela questão manufatura, pela questão bom gosto, mas tu já agregava a questão tecnologia nesse processo todo. Muito interessante, assim. E aí a gente foi cada vez mais ganhando destaque, construindo uma marca desde o início já com alguns diferenciais interessantes. Eu lembro que os nossos carros eram adesivados, pouca gente adesivava. Eu sei que parece estranho falar, Sandro, mas na época, 20 anos atrás, as empresas não adesivavam. Sabe o que eu fazia? Eu olhava muito filme americano para entender, olhar por trás do ator o que tinha lá na empresa dele. Como isso poderia ser aplicado e impactado aqui. Sim, eles usavam carros sempre adesivados nos Estados Unidos, eu achava o máximo. Eu pensei, vou adesivar. Adesivei todo com arabesco, foi um sucesso, né? Porque
O máximo talvez fazia era colocar uma marca bem reta, assim, mais flores num carro, né? Então, ok. Começou. Entendemos como é que se deu todo esse teu desafio, todo esse teu histórico anterior. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos entender um pouquinho como é que está o perfil do negócio hoje. Como é que esse processo de produção, entrega, quer dizer, toda essa etapa que a Andrea nos comentou aqui, ela acontece hoje na sua plenitude e nas instalações modernas, atuais, novas, que a empresa tem. Já faz aí, eu acho que uns 2 anos? Não, 1 ano e 3 meses. Um ano e 3 meses, então. Mas vamos entender um pouquinho como é que se dá essa estrutura hoje na prática. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa de gestão de hoje, estamos conversando aqui com a Andrea Feini, a empresa deste mesmo nome, já conhecidíssima, famosa aqui na cidade. A Andrea, no bloco anterior, nos comentou um pouquinho sobre o seu histórico, sobre todos os desafios e como é que se deu o lampejo, né? Aceitar e visualizar a oportunidade e trazer experiências pessoais para transformar isso num negócio. Vamos entender hoje como está Andrea Feini, a empresa, a organização, nesse novo endereço, quais são esses processos que tu disseste que hoje são encadeados para atender o teu cliente. Olha, Sandro, eu sou uma pessoa já por perfil, né? E eu acho que eu acabo imprimindo isso e a minha equipe acaba ficando muito parecida comigo, que é essa questão da busca, né? Eu tenho a impressão que eu nunca vou parar de buscar tecnologia, inovação. E aí, quando eu planejei essa empresa, faz 8 anos que eu comprei esse terreno aqui, nem o teatro da Univates existia ainda, Sim. né? E quando eu imaginei ela, eu pensei, nossa, eu vou precisar falar com CEOs de grandes marcas para poder fazer algo diferenciado, algo com uma ideia também mais internacional. E aí eu conheci uma coaching em São Paulo que me convidou para conhecer CEOs dessas grandes marcas. Então, eu fiquei 1 mês na Europa com o CEO da Louis Vuitton, da Heineken, Mercedes-Benz, Hermès e... Ai, meu Deus, me passei, eu acho que foram todos. Mas, enfim, já vou contar um pouquinho de cada um. E foi muito bacana, porque eu até levei um tradutor junto, porque é importante que cada país fale uma língua e eu não queria perder nada, Sandro. Porque quando tu vai com um olhar de entender e fazer benchmark, é importante que tu pegue o contexto. O detalhe, né? Porque se tu não fala bem o alemão, ou o Dutch, ou o francês, enfim, tu pode perder a essência, né? E aí eu levei um tradutor que falava 12 línguas. Certo. Ele foi fundamental porque ele pegou bem a essência. E aí, enfim, eu não me esqueço assim da elegância da menina da Hermès, que hoje é uma das marcas mais famosas, com as bolsas mais caras do mundo. Ela disse uma coisa para mim que mudou todo um conceito. Ela disse, Andrea, aqui na Europa as pessoas adoram olhar o handmade, que é ver as pessoas fazendo. Onde vai ser teu ateliê, a tua fábrica? E até então, Sandro, não era para ser aqui onde é hoje, né? Porque hoje nós temos 5 andares. E aí a gente trouxe o pessoal para costurar aqui. Um andar inteiro é da costura, é da fábrica, né? Certo. Então é muito bacana, porque quando as pessoas vão lá na empresa, elas passam pela fábrica para conhecer esse processo. É lindo de ver. Sim. Eu estive na inauguração, eu consegui presenciar um pouquinho isso. Foi um pequeno mostruário ali, né? E as pessoas vêm de fora, Sandra, vêm de todos os lugares do país para conhecer a empresa, mesmo aqui em Lajado é muito legal. A gente tem um tour que a gente aconselha as pessoas a fazerem. Então, a gente trouxe em função dela, da menina da Hermès, isso, o pessoal da Heineken, o pessoal da Mercedes-Benz me ensinou uma coisa, Sandra, que eu nunca esqueci. Eles falavam assim, Andrea, me pegaram no braço e me colocaram no elevador e falaram assim, Andrea, agora tu vai conhecer um pouco da nossa storytelling, né? E aí, quando eu entrei no elevador, eu pensei, agora eu vou chegar no andar, Sandro, que vai ter motores, toda a história. Mas, na verdade, a minha cabeça foi se enchendo de ideias, e quando aquele elevador abriu, nossa, tinha um cavalo branco no meio da sala. Aí eu olhei para o CEO da Mercedes-Benz, ele disse, pois é, minha querida, nós aqui trabalhamos com transporte.
Sandra, aquilo foi tão significativo para mim, Sim. porque nossa empresa, apesar de fazermos cortinas maravilhosas, tudo, a gente trabalha com bem-estar, trabalha com o lar das pessoas, com ela filtrando aconchego, prazer, filtrando, né? Exato. Então mudamos todos os nossos conceitos. Nós levamos 2 anos para mudar toda a maneira de pensarmos, né, que é da empresa. Claro que a psicóloga ajudando, a Denise Cirne sempre nos ajudando nesses anos todos, para a gente entender, para a equipe inteira entender, então foi muito legal. Esse benchmark que eu fiz com eles, que eu aprendi coisas incríveis, eu acho que foi um divisor de águas na minha empresa. Porque eu vim com a ideia de que o cliente ele tem que viver uma experiência. Perfeito. Hoje se fala muito disso, mas eu já estava trazendo isso lá atrás, né? Então ele entra na empresa, ele vive uma experiência, a gente faz um bolinho na hora, com cheirinho de bolinho, um café maravilhoso. É realmente algo, a música, nós temos toda a área externa, com música, fora da empresa também, os nossos funcionários, nossa, depois de falar um pouco dessa gestão humanizada, mas tudo é muito, muito bacana, Sandro. Nos detalhes. Nos detalhes, por conta desses 30 dias na Europa com essas grandes marcas, eles foram assim os meus norteadores. Quer dizer, foi importante para absorver e poder entregar isso, ter um prédio que atendesse a tua dinâmica, claro. Toda essa sequência de experiências e também atendesse a tua necessidade de produção. Isso, até porque, Sandro, quando eu fui a uma outra viagem, quando eu fui eu aprendi muito em Hong Kong e muito em Dubai. E em Dubai, quando a gente vai para lá, a gente entende, quando a gente é muito voltado para a gestão, a gente pergunta, e qualquer pessoa que entende muito de gestão, em pouca frase, resume o que o Sheikh faz. Ele faz o seguinte, ele planeja muito e executa rápido. Assim que Dubai funciona. Certo. E nós no Não país... perder tempo. Nós no país, a gente... desculpa eu fazer esse comentário, mas eu sou brasileira também. A gente não planeja muito e fica executando. É o que se vê quando tu vai construir uma casa, tu percebe isso, quando tu vai decorar. As pessoas, aí elas vão ver o que deu. É horrível isso, né, Sandro? Claro. Porque o cliente fica refém, né? E, então, não queria isso. Então, eu acabei alterando toda a empresa para planejar muito e executar rápido. Tanto é que eu levei 3 anos para planejar a empresa, indo para o exterior, para os Estados Unidos, para Hong Kong, Dubai. Nesse período, viajando e trazendo ideias para a empresa, e eu executei ela em 365 dias, 1 ano. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Porque o planejamento foi tão eficiente que rápido se fez uma execução, né? Claro, claro. Isso é um bom ensinamento, né? Sim, sim. Só para constar, lá no primeiro bloco falamos quais são os 3 focos então do negócio hoje. Tu trabalhas com a matéria-prima propriamente dita, com os elementos, né? Quer dizer, tu tens todo o material, tu produzes, confecciona e instala. Esse hoje o nosso segmento ele está pautado em uma loja, né, que é comércio, fábrica, que nós produzimos tudo que a gente entrega. Sim, e serviço. E o serviço, que é toda essa prestação de serviço da instalação, né? E aí eu quero muito depois falar sobre algo inovador, né? Que a gente tem várias coisas acontecendo na empresa que são inovadoras no país, que somos os pioneiros, né? Que também tem a ver com muito com tecnologia, né? Perfeito. Que também é bacana. Ótimo, ótimo. Acho que é legal de pegar esse gancho, porque às vezes a gente acha, a empresa Andrea Feini trabalha com cortinas. Não, é muito mais do que isso e muito conceito. E é isso que a gente vai falar agora, no próximo terceiro bloco, sobre quais são esses elementos. Tecnologia, a questão de uma gestão familiar, como é que se dá essa preparação, como é que se dá a construção desse conceito. Vamos ver um pouquinho no próximo bloco sobre a gestão da empresa propriamente dito, como na prática do dia a dia, porque é o que a gente já conversou agora também, mas como o planejamento é importante, é extremamente sintomático a gente vê que quando o planejamento é importante, a gestão fica mais complexa, mas mais fácil. Mais fácil, né? Mais fácil, com certeza. Já veremos. Terceiro bloco, nosso programa Gestão de hoje, falando com a Andrea Feini.
A Andrea estava nos comentando, então, no bloco 2, de como foi importante essa questão do planejamento, da visão de visitar outras organizações, trazer um benchmarking e criar sua identidade. Andrea, onde é que tu colocarias os principais pilares do teu processo de gestão? O que é que toma teu tempo? O que é que cria o teu modelo, a tua identidade de gestão na tua organização hoje? Eu acho que tem várias coisas importantes ali, mas o que eu acho muito importante é essa gestão humanizada, né? Nós tratamos nossos funcionários como clientes, já é uma coisa incrível. Parece uma coisa óbvia, mas ela quando ela realmente na prática acontece, ela é fantástica. Então, ali existem vários programas. Para te ter uma ideia, Sandro, todos os andares, são 5 andares, nós não temos distinção que a fábrica tem um móvel mais simples, ou uma cafeteira mais simples, ou um ambiente mais simples, não. Todos os ambientes são iguais ao do cliente. Certo. Então, eu acho que essa questão até do subjetiva da coisa, isso anima todo mundo, né? Sim. Esse tratamento com respeito. Então, a Denise, de novo, tocando no assunto dela, ela está há 8 anos com a gente, ela é formada em psicologia e administração. Então, ela nos norteia muito, assim, para ter esse cuidado e esse carinho, né? Eu acho muito importante isso. Acho que isso é um diferencial. Também, hoje, muitos me perguntam, porque eu tenho um sucessor já, né? O Eduardo está se formando agora sábado aqui na Univates, né? Bem legal. Estamos bem felizes. Também faço Univates ainda, né? Agora fazendo uma outra faculdade agora de processos gerenciais, aqui adoro. Mas voltando ao assunto da sucessão, eu entrei numa empresa familiar que era a Celi, né? Então hoje eu estou já proporcionando para o Eduardo essa troca. E eu preciso estar o tempo inteiro muito aberta para recebê-lo, porque é uma geração diferente, é uma geração que se comunica com o mercado diferente. Uma comunicação que já não existia quando eu era jovem. Respeito muito, entendo, uso muito da empatia para estar no lugar dele. E uma coisa que eu acho bem importante, quando um pai recebe um filho na sua empresa, porque nós temos muitas empresas familiares na nossa região, combinar as coisas, os combinados, parar para combinar, não ficar naquela coisa subjetiva, empírica, sei lá, que está tudo no ar. Não, eu e o Eduardo sentamos. Olha, eu vou até contar uma coisa que é engraçada. A gente parou e pensamos, como nós vamos nos tratar dentro da empresa? Por Andréa, mãe, Dudu, meu querido, filho ou Eduardo? Olha, porque mãe cai nessa coisa, é filho, é querido, né? Porque é mãe, né? E aí a gente tratou, quando ele entrou aos 18 anos, hoje ele está de aniversário, está com 23, que ele preferiu, e eu também preferi que ele me chamasse de Andréa dentro da empresa, eu chamo ele de Eduardo. E o mais engraçado, Sandro, ele não escorrega. Em casa é mãe e na empresa é Andréa. Aí tu percebe que é muito bacana, porque o cérebro já entendeu que ali eu sou a profissional que estou dirigindo a empresa, e em casa sou a mãe que faz o chá, que dá um carinho, é diferente. Aí é uma relação afetiva. Exato. E esses combinados, eles são extremamente importantes para a equipe também, né? Porque a equipe percebe esses tratamentos profissionais, enfim, não confundindo as coisas. Eu acho que é bem legal, foi bem legal. Eu acho que se tem alguém que está me ouvindo, que tem uma empresa familiar e queira vir tomar um café com a gente, para o Eduardo se posicionar e eu me posicionar e falar como ele me enxerga e como eu enxergo ele, olha, estou aberta. Porque eu sempre acredito, né, Sandro, que quando tu vai bem, tu vai e dando ideias boas, o teu entorno inteiro vai crescendo junto. E o nosso objetivo como empresa é trazer todo mundo junto, né? E provavelmente vocês estão não só resolvendo bem um problema no ambiente organizacional, evitando problemas do ambiente pessoal, familiar. Certo, né? certo. E fazendo, com certeza, nesses combinados, o Eduardo ele também contribui. Muito. Não só está te ajudando, mas contribuindo. E uma coisa interessante, Sandro, que eu aconselho as empresas, o Eduardo tem data para ser o diretor da empresa. Em junho de 2027, daqui a 8 anos, ele já sabe que vai existir uma passagem, um rito de passagem todo, o que vai ser organizado, onde ele passa a ser o diretor da empresa e eu passo para o conselho, né? E ele vai ter 30 anos naquele período, então ele já sabe disso, né? O que às vezes eu acho que é um erro, na minha
minha opinião, o filho entra, o pai nunca diz que sai, não sai nunca, e daí fica aquela coisa, sem perspectiva, sem um combinado. Combine a data do dia que a pessoa vai assumir a empresa, né? Eu acho que é uma coisa simples de fazer. Sim. E fica muito claro, né? Ambos se preparam. Ambos se preparam. Quem está ascendendo e quem está cedendo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é uma bela de uma dica. E outra coisa, assim, agora falando então um pouco mais sobre tecnologia, ainda continuo tecnológica. Sandro, nós estamos num nível assim, ó, que a pessoa passa o celular no papel de parede, já vem com a realidade aumentada para o celular, já cria toda uma história. É uma loucura o que acontece lá. O cliente, ele já está muito tecnologizado. Exato. Também, né? Não, e a gente tem que acompanhar, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente é pioneiro no país... Sandro, quando eu compro uma coisa, eu tenho um pavor de manutenção, quando tu tem que fazer manutenção e tu não consegue, não da manutenção em si, mas tu não consegue a manutenção. Por exemplo, como uma geladeira, aí liga estragou, não é com atendimento de vendas, é lá um terceirizado que faz o serviço. Então, nossa, eu acho isso muito ruim. Observando esse mercado e entendendo que as pessoas são parecidas comigo e também não gostam dessa morosidade, tu tratar com uma pessoa que não te vendeu, e aí ela não está muito aí contigo, nós criamos um programa chamado Infinity. Tu imagina que esse programa levou um ano para ser feito, é um programa bastante complexo dentro da nossa empresa, mas à meia-noite de todos os dias, esse programa ele invade todos os computadores da nossa filial em Santa Cruz, Santa Maria e Matriz e retira o dado do aniversário da cortina, para que quando o cliente compre, ele receba um cartão de aniversário dizendo, exemplo, Sandro, parabéns, essa cortina fez 2 anos de idade, parabéns, 3 anos, 5 anos, e ali, naquele momento, tem o dizer que você gostaria de fazer um cuidado nela, dar permitir, enfim, que se lave ou que se faça uma manutenção. Quando o cliente clica ali, naquele momento, automaticamente nós recebemos a informação e nós fazemos tudo para o cliente. A gente lava, a gente hidrata, lubrifica se precisar. Então, é um cuidado, é um carinho desse produto para sempre. Né? Então, eu acho que isso é muito, muito bom. Claro, claro. Bom, vamos pegar aí, tu falaste da questão da gestão humanizada, da questão da sucessão, da própria tecnologia. Tudo isso é fundamental para que tu tenhas aí a tua identidade. Certo. Lá no primeiro bloco tu falava que tu via os filmes e tal. Tu diria que isso é uma característica pessoal tua ou é uma característica que vocês conseguiram construir e já está introjetado em todo mundo que está na equipe para construir o conceito Andrea Feini? Porque hoje não é só mais um produto. Tu vendes um conceito, né? Tu vendes um serviço que está agregado. E como é que se dá a percepção e a valorização do consumidor em cima disso? O consumidor aceita, gosta, preço. Isso implica, como é que se dá a tua gestão hoje nessa relação com o consumidor desse teu conceito e do teu preço? Sandro, que pergunta gigante. Eu vou tentar responder. Vamos lá, temos 2 minutos. 2 minutos, tá legal. 2 coisas então. A nossa filosofia, ela é sempre muito clara para todos os nossos funcionários. A gente faz 2 convenções durante o ano para alinhar a filosofia. A filosofia da empresa, todo mundo pratica, certo. Que é criar o que os clientes virem nossos fãs. Essa é a filosofia. Certo. Sobre ele olhar com um olhar de inovação para o outro lugar, que é o que tu perguntaste, alguns sim, outros não têm um pouco mais de dificuldade, porque isso é um pouco da pessoa, dela olhar para uma coisa, transformar aquilo e trazer para o seu negócio. Então, alguns fazem isso com bastante facilidade, outros não, né? Mas aí o ambiente coopta eles, né? Isso, mas a filosofia é para todos. É incrível, assim. 40 funcionários com a mesma filosofia. É lindo de ver. Eu me emociono, Sandro, porque é uma coisa difícil e a gente conseguiu. A outra coisa... E essa questão de como é que o cliente se dá a percepção e a valorização. Certo. O cliente, ele se sente cuidado. Ele entra... Primeiro, no momento, até ele acha, nossa, a empresa é muito bonita, como é que eu vou me vestir para ir lá, gente? É tudo muito tranquilo, pode entrar de chinelo de dedo, nós amamos pessoas. E aí, quando ele entra, ele percebe isso, porque isso está impresso em tudo que ele olha, esse carinho, e ele se sente muito bem. Então, todo mundo que vai lá diz, Andrea, eu amei vir, e às vezes até um comentário, eu estava também assim de entrar, mas quando eu entrei vi que vocês são muito gente. Nós temos um fator que é incrível, nós somos acolhedores. Certo. Nós acolhemos, nós adoramos acolher todos os nossos funcionários, então é muito bacana.
Eu estou tentando lembrar ali, me e ajuda, aí me a ajuda sensibilidade que o cliente tem de aceitar isso e transformar até numa sensação de preço que, com certeza, isso não é de graça, né? Perfeito. Falando nisso, não só isso. Hoje nós ganhamos licitações de prefeituras porque nós somos fábricas, nós costuramos. Certo. Então, essa questão do preço, nossa, às vezes as pessoas confundem tu ser organizado e daí tu cobra mais. Não, isso não é real. Relativiza. Uhum. Exato. Nós temos produtos que são altamente tecnológicos, têm alto valor agregado, mas, nossa, nós temos cortinas muito em conta. Às vezes o cliente chega a dizer para mim, André, eu nem ia entrar aqui, é muito mais barato do que eu vi. Então, por aí. Nossa, eu fico impressionada como eu passo, às vezes, uma imagem de que, nossa, tem coisas caras. Não é real. Nós temos coisas muito em conta, mas claro que também nós temos assim, vamos supor, o brinco, né? A Fiat produz a Ferrari e produz o Fiat Uno. Nós temos o Fiat Uno e a Ferrari na nossa empresa. Então, a escolha é do cliente, né? E o legal é do teu relato e da experiência, conheço também, de que o carinho e o processo todo de bem-estar não é seletivo. Não é para quem compra Ferrari, é para todos. Nossa, nós somos assim. Às vezes tem gente que vem visitar a sua empresa e, enfim, não é nem cliente, não é nem comprador, né? E, nossa, a gente acolhe, faz janta e a gente faz... É muito bom. A gente é feliz com isso, né? Perfeito. A gente é muito feliz de poder atender e acolher. E quando a pessoa chega lá, ela sente isso, ela relaxa, né? Isso é muito bom. Que bom. André, te agradeço muito pela tua presença, pelas tuas dicas, importantes informações, né? Um olhar bem humanizado sobre o processo, mas não deixa de ser um olhar de gestão desafiador, tecnológico, de planejamento. Certo. Quer dizer, às vezes a gente acha que a racionalidade do negócio pede uma não humanidade. Não, pelo Absolutamente, contrário. pelo contrário. Né? Te dá espaço para tu poder exercer essa humanização. Isso. Né? Que legal. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Sandro. Prazer enorme tê-la recebido. Perfeito. Obrigado a você que esteve conosco. Nós voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no nosso programa Gestão TV Univates. Até lá.